Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos a classificação para o Grande Prêmio de Miami e pela terceira vez em 6 corridas, Max Verstappen consegue a pole position. Fez de maneira mágica no Japão, faz de maneira mágica em Jeddah e faz de maneira mágica também em Miami, né? Porque numa pista que se esperava o domínio completo da McLaren, a Mercedes, principalmente com o Kimi Antonelli, conseguiu fazer frente, mas ninguém estava imaginando que a Red Bull ia conseguir isso, porque assim, se tem uma força nítida nesse carro, são as curvas de alta velocidade. Não dá para falar que o carro da Red Bull é ruim nisso, até porque em Jeddah a gente viu um ritmo muito forte do Verstappen, muito porque a maior parte da pista é em curvas de alta. Nas curvas de baixa é onde a McLaren estava conseguindo tirar a vantagem da Red Bull, mas em contexto geral o carro estava lá, né? E no Japão também são muitas curvas de alta e o Verstappen consegue extrair o máximo desse carro nessas curvas de alta velocidade. Mas o setor 2 era uma tragédia, né? A Red Bull estava apanhando muito para a McLaren e também para a Mercedes, né? E no setor 3 não estava com um super acerto de reta, então assim, não era lá um super setor, inclusive somando todos os melhores setores do fim de semana, o Verstappen foi o 11º. Tudo bem que se você pegar a distância do último setor, ela não é grande, é um décimo e tudo isso, mas demonstra assim que tudo na Red Bull está nas curvas de alta velocidade. É ali que o carro se destaca dos demais e é ali que o Verstappen consegue tirar os coelhos da cartola. E é uma pole fantástica, 65 milésimos mais rápida do que o Norris e 67 mais rápida do que o Antonelli, né? E assim, mais uma vez a demonstração do melhor piloto da Fórmula 1. Vai fazer falta, obviamente, os 6 pontos que eles pedem, até mesmo 7, poderia até tirar a segunda posição lá na sprint, dependendo do que acontecesse, né? E a questão é, esses 6 pontos, pelo menos, fazem falta, porque um terceiro lugar é muito possível, a punição acaba jogando o Verstappen para fora dos pontos na sprint. Então, assim, o Max, obviamente, tem que concentrar no que ele pode fazer amanhã, porque o campeonato, no momento, ele tem que deixar os pilotos da McLaren ao alcance. Ele está fazendo a arte que o Schumacher fez na década de 90 com a Ferrari, maximizando os pontos dele o máximo que dá, mesmo numa condição desfavorável. Ele sendo o melhor piloto, ele poderia no braço ganhar o título, né? Quase conseguiu, numa condição extremamente desfavorável contra o Villeneuve em 97, em 98 com o Hakkinen também, se não é aquele acidente com o Coulthard lá em Spa, a tendência era o Schumacher ser campeão, né? Ainda teve todo azar no Japão, do carro ter apagado antes da largada, ele que seria o pole. Então, assim, o Michael Schumacher, ele conseguia maximizar o resultado dele como poucos. Em 2003, a Ferrari nem era o melhor carro, era o Williams, tanto do Montoya como do Ralf Schumacher, mas aí é aquele negócio, né? Quando surgiu a oportunidade para ganhar, ele ganhava. No Canadá, a Williams era a favorita com o Montoya e o Ralf Schumacher, principalmente com o irmão do alemão, e ele conseguiu a vitória muito no braço. Então, assim, o Verstappen está no braço, porque eu não acho que a distância é grande. Quando eu digo no braço, a distância dos carros é 2 décimos. Não é uma distância que estou falando ali agressiva de 1,5 segundos. Isso não existe, entende? O piloto não vai tirar toda essa vantagem no braço. O Senna não fazia isso, gente. A gente fala, muita gente considera o Senna o melhor da história. Eu acho que é o Schumacher, mas assim, o Senna, quando ele tinha um carro 1,5 segundos mais lento que era a Toleman, foi o nono no campeonato. A Lotus estava ali meio segundo, era o quarto, terceiro no campeonato, ele fazia a mágica dele, mas existe um limite até onde o piloto pode ir. Eu acho que a Red Bull, no momento, ela tá uns 3 décimos ou 2 atrás, com um carro que é feito à maneira do Max, e ele consegue tirar essa vantagem. E eu acho que os pilotos da McLaren, os dois hoje vacilaram. Tanto o Piastri, que fez um primeiro setor terrível, e olha que era um momento que o setor que mais tirava tempo era no primeiro, ele foi muito mal na última volta dele. E o Norris errando na penúltima curva, né? Tipo, ele, naquele grampo depois da reta, ele atacou demais a zebra e foi ali que ele perdeu a pole position. Se ele tivesse repetido seu melhor setor, ele teria sido pole position, né? Então, o Norris acabou cometendo um erro muito bobo e no final, assim, o Verstappen é aquele cara que comete menos erros. Ele cometeu um errinho ali na primeira curva, mas nem dá pra chamar de um grande erro porque ele ainda fez a melhor parcial dele lá, né? É impressionante. Então, assim, falando agora, já que eu dei um destaque grande aqui, vamos falar da classificação como um todo, né? O Hülkenberg, Alonso, Gasly, Stroll e Berman ficaram fora no Q1, né? Assim, Berman para mim é grande decepção, porque o Ocon foi até o Q3, então assim,
não foi uma boa volta de classificação por parte do Ollie Bearman. O Stroll em 19º é previsível. Assim, é impressionante como o Stroll ele tem o cidadão virado para a lua, né? Porque, não quero palavras de baixo calão, mas o cara não fez nada na sprint, né? E acabou nos pontos, ficou em quinto. O Alonso estava fazendo uma sprint brilhante, né? Ele largou bem o Stroll, vou dar um crédito, ganhou 4 posições na largada. Mas o Alonso estava lá, a equipe ignorou ele, falou, queria pneus slick, não deram. Quando deram, colocaram ele do lado do terrorista do Lawson e aconteceu o que aconteceu, né? E aí a gente teve também o Gasly ficando de fora, o que pega mal porque o Durham foi pro Q2, né? A primeira vez que o Durham deixa ali o Gasly atrás de uma classificação. Acho que até, tipo assim, demorou um pouco, né? O Durham é muito bom de volta lançada, ele é muito bom mesmo essa arte da classificação. E a gente teve também Hülkenberg de fora, com o Bortoleto avançando para o Q2. E assim, ficou ali assim, esses pilotos, né? Hülkenberg em 16º, Alonso em 17º, Gasly em 18º, Stroll em 19º, Bearman em 20º. E aí no Q2 ficaram o Lawson em 15º, mais uma vez levando mais de quase 4 décimos do Rajah, mas pelo menos 3 décimos. É uma pista que a distância entre os pilotos não está sendo tão grande assim. O Bortoleto conseguiu avançar, uma volta de classificação espetacular do Gabriel Bortoleto, 27,1. E assim, né, parando para pensar, né, tipo, a distância dele para os carros que vão para o Q3, né, não é tão grande assim. Ele conseguiu uma volta muito boa e me parece que essas atualizações da Sauber conseguiram funcionar, né? Principalmente o ritmo dele no setor mais rápido e também no setor final mostra um carro mais rápido nas curvas de alta. As curvas de baixa ainda são um calcanhar de Aquiles da Sauber, mas de qualquer maneira, parece ter evolução. E aí acho que é o desempenho também de dois pilotos que, diferente de Bottas e Zhou na temporada passada, levando o carro mais ao limite e com certeza dando feedbacks melhores, o que ajuda a equipe a desenvolver, né? E assim, ficou de fora também o Durham em 14º, Lewis Hamilton em 12º, ok, né? Tipo, o Leclerc foi pro Q3, isso é o suficiente para falar que o Hamilton não foi bem aí, né? Ele tem um crédito que na sprint conseguiu fazer a mágica dele nas primeiras voltas com o pneu slick e acabou chegando ali em terceiro, mas essa classificação, como muitas nessa temporada, ele tá levando o tempo do Charles. E assim, né, o 27,0 dele ficou atrás do Isaac Hadjar, ele fica atrás também do Yuki Tsunoda, e é aquele negócio, a Ferrari fez um carro muito ruim, né? A Ferrari fez um carro muito ruim para esse fim de semana. O carro da Ferrari essa temporada é uma grande decepção. Assim, é uma frustração enorme esse carro da Ferrari, não tenho o que dizer. Terminaram a temporada passada muito bem e estão aí mais de meio segundo da pole em Miami. É demais, assim. O carro da Ferrari é uma negação até agora nesse início de temporada. E aí o Hamilton fora no Q2, já estava assim, no Q1 ameaçado e no Q2 não teve jeito, né? E o Hadjar em 11º. No Q3, a gente invertido aqui, o Tsunoda em 10º. Ok, sem atualizações, foi pro Q3, tem que dar os parabéns, foi bem na sprint, né? Óbvio assim, muito bem, porque a estratégia também ajudou, né? Ele não estava bem lá com os intermediários, mas assim, tá difícil para, como qualquer segundo piloto, acompanhar o ritmo do Max, ele fica 7 décimos, não tem atualização no assoalho, mas não sei até que ponto o impacto pode ser tão grande, né? Tipo, não sei se justifica 7 décimos, já tem uma distância natural do Max para o Tsunoda, mas o 10º lugar do Tsunoda é importante, até porque o Lawson nem sequer do Q1 passava, né? O Ocon em 9º, é uma boa classificação para o Esteban Ocon. Charles Leclerc em 8º, atrás dos dois carros da Williams. E assim, não foi pouco atrás. Alexander Albon em 7º, Sainz em 6º, né? Baita classificação para o Williams. O Sainz ficou a 365 milésimos da pole. É uma melhora muito grande que a Williams fez de uma temporada para outra. Um bom carro que a Williams tem em mãos. E assim, o Albon tá fazendo um grande trabalho também, né? E acompanhando muito bem, assim, esse ritmo que o Sainz colocou nesse fim de semana. O Sainz foi muito bem nesse fim de semana, né? Até o presente momento era o Albon que ditava o ritmo na Williams, só que o Sainz, pelo menos nessa classificação, conseguiu uma grande volta. Ontem ele foi muito mal, mas de qualquer maneira, hoje foi muito bem. E aí o pelotão da frente, né? As duas McLarens, as duas Mercedes e a Red Bull do Max, né? E o George Russell, para mim, foi a decepção, né? Ficou a 10 milésimos do Piastri, quase ficou com o quarto tempo, mas a gente espera sempre um pouquinho mais do Russell, porque ele é muito bom de volta lançada. E assim, ele é o primeiro piloto da Mercedes, né? O garoto do lado dele tem 18 anos, o talento é gigante também, né? Não é, mas vamos tratar como se o Russell também não tivesse um talento dito diferenciado. O cara que já classificou aquela Williams de 2021 em segundo na Bélgica, em chuva. Então, é assim, mas quinto lugar pro Russell não tá ruim. Eu acho assim, pelo que a Mercedes propôs, eu acho que era quinto, quarto, mas o Antonelli que deu um jeito de colocar o carro em terceiro.
e ficou a 10 milésimos de tirar o quarto lugar do Piastri, né? O Piastri vai se frustrar, porque o tempo dele no Q2, né, que foi 1:26.269, foi exatamente o tempo que o Lando Norris fez no Q3. Então, assim, ele seria P3, né, porque ele fez a volta depois do Norris, mas, assim, ele tinha feito uma volta no Q2 melhor do que fez no Q3. Então, assim, líder do campeonato, tá começando a sentir também um pouco da pressão. Não fez uma boa sprint, a meu ver. Ele começou com um ritmo muito forte, mas gerenciou mal o desgaste dos pneus. E essa classificação com mais erros. Vamos ver até quando o Piastri consegue segurar também. E aquele negócio, com o Norris errando, o Piastri errando, quem aproveita é o Max, né? E o Antonelli é o franco atirador. Ele não tá ali para disputar o título e fez uma volta fantástica, né? 1:26.271, uma volta incrível com esse carro da Mercedes. O carro da Mercedes é bom, vamos ver o ritmo de corrida, né? Eu acho que isso que importa mais. Na classificação já mostraram que é um foguete, tanto nas corridas anteriores, a Mercedes está sempre brigando lá na frente, mas até que ponto, né? Na corrida parece que o carro força mais os pneus. E o Lando em segundo, e é obviamente o Max Verstappen, o grande piloto da Fórmula 1, obviamente, tetracampeão mundial. Existe um termo para definir o Max Verstappen. Perdoe o palavreado de baixo calão, evitei palavrões até aqui, mas tem que falar, Max Verstappen é foda. Não tem jeito, né? O cara não é tetracampeão à toa. E vamos ver o que ele consegue fazer amanhã, né? Na classificação, ele tira o coelho da cartola. Na corrida, não sabemos, mas a ideia era que a Red Bull tivesse um fim de semana sofrível, como foi lá no Bahrein, por causa do calor, as curvas de baixa, né? O segundo setor, de fato, para a Red Bull não foi lá nenhuma maravilha, mas ele fez o quinto tempo no segundo setor, né? Então, assim, parece que a Red Bull melhorou um pouco no segundo setor, mas acima de tudo, ficou ainda mais impressionante nas curvas de alta, e com um ponto forte desse nível, né, das curvas de alta, pode ser que a Red Bull ainda tenha forças aí muito grandes em outras provas do calendário. Então, a ver o que vai acontecer. Acredito que agora o objetivo da Red Bull também é melhorar o desempenho nas curvas de baixo, talvez seja uma tração ruim, pode ser também uma entrada de curva não tão caprichada. Não sabemos o que faz a Red Bull ficar tão atrás ainda nas curvas de baixa. Mas o trabalho sendo feito pela Red Bull está sendo muito, assim, não comentado, entende? Todo mundo está tratando a Red Bull como um trator. Eu não acho, o carro é bom. O carro tá ali, é bom, é feito porque o Max gosta de fazer. Eu realmente não entendo, pessoal, o Max vai sair da Red Bull. Por quê? A Mercedes não vai contratá-lo, tem o Russell e o Antonelli, não vejo por que trocar, os dois fazem um bom trabalho. A Ferrari vai trocar o Leclerc? Não vejo. E o Hamilton sair, vem o Bergman. O Bergman é um jovem piloto que eles estão trabalhando. Pode ser que ele vá para a Ferrari, o Verstappen. Eu escolheria o Verstappen antes do Bergman, mas, assim, a McLaren vai trocar o Norris e o Piastri. Por mais que a gente possa ficar frustrado, não vejo motivo para trocar eles ainda. Então, sinceramente, né, o Max Verstappen, ele tá no lugar que deu a ele o carro que ele ganhou 4 títulos, que deu a ele todas as ferramentas, que acreditou nele desde o início. Não vejo o Max saindo da Red Bull, por mais que haja alguns erros ali. Nenhuma equipe também está imune a erros e no final eles têm conseguido entregar boas atualizações e o carro não está ruim. O carro está ficando competitivo e ele tem feito a diferença para o carro competitivo virar uma ferramenta para ganhar corridas ainda. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.